O Fundo Monetário Internacional acaba de publicar a sua previsão de que Portugal terá um crescimento zero no próximo ano. Isso significa que, em certo sentido, não só estamos em tempo de vésperas de dias muito difíceis, como isso significa uma espécie de hora da verdade que convoca o patriotismo de cada um de nós. Não acho que os portugueses, perante um cenário desses, peçam querelas ou quesílias entre os políticos. A classe média que está preocupada com as taxas de juros, os aforradores que estão preocupados com as poupanças, os reformados que estão preocupados com a inflação, ou os jovens que estão preocupados com o emprego, pedem-nos, mais do que discussões estéreis, soluções. Soluções, soluções para os problemas económicos e sociais do país. Ora, Sr. Primeiro-Ministro apresentou algumas das suas medidas. O CDS propôs a redução do IRC das pequenas e médias empresas no ano passado, bem-vindo à justa causa. O Dr. António Bagão Félix foi o criador do 13º mês do abono de família, acaba de lhe prestar uma boa homenagem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, são as suas medidas, eu concentrar-me-ei naquelas que o CDS defende. Queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, está disponível para uma medida que tem enorme alcance na vida das famílias, dirigida às famílias das classes desfavorecidas e das classes médias e apenas a essas, que significa que aquilo que o Estado vai buscar todos os meses ao salário do trabalhador e à pensão do reformado pode e deve ser moderado e reduzido, ou seja, a retenção na fonte ser moderada e ser reduzida nesta circunstância excepcional, porque isso significa que as famílias terão mais dinheiro ao fim do mês, terão mais folga ao fim do mês. E se o Sr. Primeiro-Ministro mudar a sério a tabela de retenções na fonte e tiverem atenção essas classes médias e desfavorecidas, aqueles que têm, os casais que têm mais filhos, isso significa que estará a dar uma enorme ajuda ao dia a dia, ao mês a mês, de muita gente que neste momento não consegue pagar o seu orçamento familiar, sem que isso signifique para o Estado um acréscimo de despesa. Aquilo que apenas sucede é a moderação da antecipação de receita. Eu mantenho o tom que entendo que é necessário procurar soluções. Cada um apresenta as suas medidas. E pergunto-lhe agora, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente às pequenas e médias empresas, que são 99% das empresas, 75% do emprego e 58% do volume de negócios em Portugal, três coisas muito simples. Em primeiro lugar, é ou não é verdade que as dívidas do Estado às pequenas e médias empresas já são dívida pública, só que ela não está escriturada? Aceita emitir dívida pública para pôr aquilo que o Estado deve na tesouraria das empresas rapidamente e depressa? Segunda pergunta. Aceita, Sr. Primeiro-Ministro, porque também não lhe dá despesa, trata-se de não pedir às empresas que financiem antecipadamente o Estado, o que é completamente diferente. Aceita a devolução mensal do IVA em vez da devolução trimestral do IVA? E, por fim, aceita que essa nova linha de crédito, Sr. Primeiro-Ministro, seja seletiva, orientada sobretudo para empresas com novos projetos e com capacidade exportadora? Disse há pouco, é preciso fazer escolhas. São as nossas escolhas. Nós consideramos prioritário que o Estado pague mais depressa, a tempo e horas. Isso significa uma ajuda enorme às empresas, já é dívida pública, só que não está escriturada. Se conseguir, através da emissão de dívida pública, pagar às empresas a quem o Estado deve, faz um ato de justiça e, sobretudo, permite às empresas uma situação muito melhor. Sr. Primeiro-Ministro, aliás, devo dizer-lhe que, se fosse assim, preocupava-me por ser Primeiro-Ministro de um país que, no século XXI, quando o Estado publica a lista dos credores do Estado, apenas lá constam 3 dívidas, Sr. Primeiro-Ministro. Quando é o contribuinte que deve ao fisco, são 13 mil. Quando é o Estado que deve às empresas, são 3 dívidas.
Sr. Primeiro-Ministro, pois com certeza se não estão lá as câmaras, não estão lá as regiões autónomas, nem as empresas públicas, nem os hospitais, nem as obras públicas, não está lá nada. Mas isso nada tem a ver com uma democracia adulta no século XXI. Quando o Estado deve, isso deve saber-se. E quando o Estado deve pagar a tempo e horas. Há uma geração que está ausente do seu discurso da meia hora. Eu refiro-me aos idosos. Mais uma vez, o Sr. Primeiro-Ministro, em relação a uma crise muito difícil, deixou os idosos de fora do seu discurso e das suas medidas. E o que eu lhe proponho, porque estou inteiramente convencido disso, é que o Sr. Primeiro-Ministro pode ir buscar dinheiro ao rendimento mínimo, onde há muito abuso, onde há muita fraude, onde há muito subsídio a quem não quer trabalhar, tendo idade para trabalhar, e aplicar esse dinheiro que vai buscar ao rendimento mínimo num efetivo aumento de pensões, nomeadamente pensão mínima, pensão social e pensão rural. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, os idosos são quem tem que, todos os meses, muitas vezes neste momento, fazer uma escolha. Ou compram remédios ou têm 2 refeições por dia. São pensões entre os 200 e os 236 euros, que estão muito baixas e que foram muito penalizadas nos últimos anos. Faça um esforço a favor de quem mais precisa. E se me disser isso é mais despesa, eu respondo-lhe: faça uma fiscalização efetiva no rendimento mínimo e vai ver que, em vez de dar dinheiro a quem muitas vezes não quer trabalhar, porque o rendimento mínimo deve ser reservado para quem está doente ou numa dificuldade transitória, e vai melhorar a expectativa de vida em 2009 de quem, Sr. Presidente, termino, trabalhou a vida inteira. Muito rapidamente, apenas para pedir que, através da mesa da Presidência, sejam distribuídos os orçamentos de 2003, 2004 e 2005 ao Sr. Primeiro-Ministro, para ele perceber que nesses 3 anos os aumentos da pensão mínima foram 34 euros. Nos 3 anos do governo do Partido Socialista foram 13 euros. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor esqueceu-se mais uma vez da geração dos idosos no seu discurso. Fez a sua escolha. E eu estou-lhe a dizer que os idosos são aqueles que têm a maior dificuldade para enfrentar a inflação.